Bem-vindo ao canal Padrão Alfa. Hoje eu vou estar abordando um vídeo sobre a Coreia do Norte, um país fechado, comunista, que não tem relações exteriores. Tá? Então, como que esse país se tornou nisso, no que ele é hoje, e no final do vídeo eu vou estar abordando alguns assuntos da atualidade. Eu vou estar lendo algumas coisas, porque são muitas datas, é impossível decorar esse monte de datas, tá? E esse é um vídeo resumido, tá? Sobre a Coreia do Norte, sobre o sistema comunista da Coreia do Norte. Então, para me falar sobre a Coreia do Norte, tenho que falar sobre a Guerra Japonesa, que começou em 1910. Os japoneses eles buscavam territórios, eles buscavam riquezas através desses territórios. E sobre esses territórios, o Japão ele domina uma área chamada Península Coreana, na Ásia. E eles vão ficar nessa península até a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se filia aos países de eixo, né? Que é o Japão, a Alemanha nazista e a Itália fascista. O nazismo ele é uma abreviação do nome nacional-socialismo, tá? Que é somente outra via para o comunismo. Tá? E do mesmo jeito o fascismo, ele é outra via do comunismo. Tem gente que fala que o fascismo, tanto o fascismo quanto como o nazismo, eles são de extrema direita. Não, cara, eles não são de extrema direita, eles são comunistas, tá? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, de 1945, né, você tem aí os países que lutavam contra o eixo, eram os países da aliança, que eram Estados Unidos, União Soviética e o Reino Unido. Tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, foi conhecido um período como pós-guerra. Então, a União Soviética ele faz um acordo com os Estados Unidos, que era um país que lutava contra a expansão do comunismo no mundo. Tá? Então a União Soviética era uma grande responsável pela expansão do comunismo no mundo. Então os Estados Unidos lutavam contra isso. E nessa época do pós-guerra, eles fizeram um acordo da União Soviética com os Estados Unidos, né, sobre os países comunistas e os países capitalistas. Sobre um desses países era a Península Coreana, que o Japão tinha dominado. Então, no paralelo 38, eles travam um acordo de paz que a região dominada pelo Japão, ao norte do paralelo 38, fica conhecido como Coreia do Norte, país comunista, e ao sul do paralelo 38 fica conhecido como a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul ele recebe apoio de tropas dos Estados Unidos e da recém-fundada ONU, e a Coreia do Norte recebe apoio tanto financeiro como apoio de tropas da União Soviética. A China também ela começa a se consolidar como um país capitalista. Tá? A China de Mao Tse Tung, que também tem como o partido de Mao Tse Tung, só uma curiosidade assim, ele é chamado de PCC, Partido Comunista da China. E o partido que foi fundado na Coreia do Norte foi o Partido dos Trabalhadores da Coreia. Tá? Então, eram partidos comunistas, tanto de Mao Tse Tung na China, como de Kim Il-sung, que foi o primeiro líder comunista da Coreia do Norte, que estava à frente do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Então, em 1948, começa a vigorar o poder de Kim Il-sung na Coreia do Norte, que durou 46 anos. Tá? Então, em 1948, cara, Kim Jong-un ele começa a tomar medidas contra a democracia na Coreia do Norte, onde vem prisões políticas de políticos que discordavam de Kim Il-sung, e ele começa a extinguir partidos políticos, ou seja, vai predominar apenas um partido político, que é o partido de Kim Il-sung, e aquele que discordasse você estava condenado à pena de morte.
Você não tem direito a discordar de Kim Il-sung. Então começa a censura, ou seja, jornalistas foram mortos nesse período de censura. O jornal tinha que emitir somente aquilo que o governo autorizasse. E eles autorizavam somente aquilo que enaltecia a imagem de Kim Il-sung. Você não falava nada contra o líder, que era Kim Il-sung, que era tido como um deus para a Coreia do Norte. Você não podia falar nem nada e nem existir matérias que tratassem de assuntos do Ocidente, principalmente sobre assuntos do capitalismo. Tá? É possível que nessa época, na Coreia do Norte, eles nem sabiam da existência de muitos países, porque eles começaram a se fechar politicamente, economicamente, nessa época aí. Porém, eles recebiam apoio da União Soviética, tanto de financeiramente como de tropas. E em 1950, Kim Il-sung ele declara guerra à Coreia do Sul. Tá? Ele tenta invadir a Coreia do Sul através de suas tropas para obter completamente o território da Coreia. Então ele está ali recebendo apoio financeiro da Coreia, ou a Coreia do Norte está recebendo apoio financeiro da União Soviética para tomar essa parte do território da Coreia. Tá. Em 1950, a guerra de 1950 da Coreia do Norte ela se estende até 1953. Nunca houve acordo de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Apenas o que existiu foi um cessar-fogo da Coreia do Norte em 1953. Mas um fator importante que decidiu esse cessar-fogo foi a morte de Joseph Stalin, que ele fornecia apoio à Coreia do Norte. Com a morte de Joseph Stalin, que era o segundo líder da Coreia do Norte, da União Soviética, quem assume o poder na Rússia é Nikita Khrushchev. E Nikita Khrushchev ele prega um culto contra a personificação e enaltecimento da pessoa, do líder, né? Que é exatamente o que Kim Il-sung faz, cara. Kim Il-sung, ele literalmente prega a sua imagem como um deus. Então, para a Coreia do Norte, tudo que Kim Il-sung faz é para o engrandecimento da sua nação e a sua segurança da nação. Tá? Ele tem esses dois pontos aí, que é o enaltecimento da pessoa. Então, eles começam a ter Kim Il-sung como um deus. E isso foi disseminado na sociedade através da educação. Você começa a ter uma educação deturpada na Coreia do Norte, onde eles doutrinam crianças. Então, desde pequeno, você já cresce com uma imagem na sua cabeça utópica de que Kim Il-sung é um deus. E sem Kim Il-sung, a Coreia do Norte não existiria. Sem Kim Il-sung, eles estariam mortos. Sem Kim Il-sung, os Estados Unidos mataria a todos da Coreia do Norte. Esse é o que eles pregam na Coreia do Norte. Então, para eles, Kim Il-sung é literalmente um deus. Tá? Existe até uma das leis atuais que, em casos de guerra, você retira todos os quadros de Kim Il-sung da sua casa e salva em algum abrigo, cara. Antes de qualquer coisa, você tem que salvar a imagem, foto, retrato, qualquer coisa que você esteja de Kim Il-sung ou de algum líder que veio após Kim Il-sung de dentro da Coreia do Norte, de dentro de sua casa. Tá? Então, em 1953, Nikita Khrushchev prega contra o enaltecimento da pessoa, do líder. Kim Il-sung não gosta disso aí, dessa posição política que o líder da Rússia está fazendo agora. Então ele fica um pouco reservado para a Rússia, para a União Soviética, né? Então é um período que Kim Il-sung ele retira da Rússia os seus soldados. E na China, ele também retira da China, tá? A China ele corta o apoio de tropas
chinesas na Coreia do Norte. Então, o seu país ele fica um pouco mais fechado. Kim Il-sung, em 1972, ele faz um código de conduta chamado Junshi, que nada mais é do que como se fosse quase uma legislação para o ser civil. Ou seja, você como cidadão da Coreia do Norte, você ia ter um livro com todas as regras e todos os aconselhamentos que você teria para tomar qualquer decisão na sua vida, cara. É como se fosse uma bíblia. Você ia abrir o Junshi para tudo e qualquer coisa que você fosse fazer na sua vida e ia ver o que é que o Junshi fala a respeito daquilo. Tá. Você não tem democracia de muitas coisas na Coreia do Norte. Uma das coisas que é proibido na Coreia do Norte é calça jeans, tá? Que eles acreditam que é uma invenção imperialista, capitalista, sobre o mundo ocidental. Então, na Coreia do Norte, eles não usam calça jeans lá, é proibido. Você pode ser morto se você sair na rua de calça jeans, se for pego pelas forças militares. Então, após o Junshi, Kim Il-sung, ele faz o Songun. O Songun é a mesma coisa que o Junshi, só que voltado para os militares. Então, a Coreia do Norte ele acredita que a grande força que a Coreia do Norte tem atualmente é graças aos militares, é graças à guerra. Então, eles pregam uma política de guerra para os militares, né? Você tem o serviço obrigatório na Coreia do Norte, você vai servir o exército, e depois que você servir o exército, o governo ele vai escolher onde você precisa trabalhar. Você não pode escolher onde você não quer trabalhar. Você não tem a liberdade de escolher em que área da sua vida você quer trabalhar, sobre o que você quer trabalhar. O governo vai escolher e você não pode interferir. Se você se recusar a escolher ou a trabalhar onde o governo quer, eles vão mandar você para um campo de trabalho, tá? Que é basicamente a mesma coisa que os campos de concentrações alemão. A única diferença é que os campos de concentração nazistas, eles matavam em massa, tá? E os campos de concentrações comunistas, eles forçavam você, escravizavam literalmente você a trabalhar para eles, tá? A mesma coisa foi na Rússia também, teve um grande campo de concentração que muitas pessoas morreram lá escravizadas literalmente. Tá? Então, em 1991, a União Soviética ela acaba de vez. Então, o apoio financeiro que a União Soviética, né, eles acabam de fornecer esse apoio financeiro. Então, é um período muito difícil para a Coreia do Norte, tá? Então, a Coreia do Norte ela tem dificuldade de se manter financeiramente sozinho e isolado. Tá? E em 1994, Kim Il-sung morre. O seu filho, Kim Jong-il, decreta luto de 3 anos no país. Tá? Então você vai ficar de 94 a 97, um luto. O país passa 3 anos de luto. Tá? Então, em 1997, Kim Jong-il ele assume à frente o país, né? Ele assume o Partido Comunista e ele passa a ser o grande líder, que, como ele chama, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-il. Só que tem um porém. Com o fim do apoio financeiro de 1991 da União Soviética, né, e a morte de Kim Il-sung em 94, o país ele passa por um período, cara, assim, de fome extrema, porque eles não recebiam apoio político e houve um período de seca no país. Então, assim, eles passaram por um período muito grande de seca, onde a agricultura era um cunho forte na economia da Coreia do Norte. Então, se você está passando por um período de seca e você não tem apoio de país externo, muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram na Coreia do Norte de fome, tá? E Kim Jong-il não estava nem aí para isso. Ele não ia abrir mão do regime comunista, ele não ia abrir mão
desse sistema fechado para pedir apoio para outros países. Tá? Então começa uma crise de seca e fome que vai durar de 94 até 98. Então, em 2011, Kim Jong-il morre e quem assume é Kim Jong-un, que é o atual presidente da Coreia do Norte, tá? Então aí começa a ter séries de acontecimentos históricos também com a chegada de Kim Jong-il. Ele tinha 28 anos na época que assumiu a presidência, que é esse atual líder da Coreia do Norte. E em 2018 ele se reúne com o presidente da Coreia do Sul de forma diplomática, né? A primeira reunião que tem com o líder da Coreia do Norte, né? Que é um líder da Coreia do Sul. Ele se reúne após esse período, esse grande período de guerra que você tem desde 1948 até 2018. Eles não se reuniam líderes da Coreia do Norte com líderes da Coreia do Sul, principalmente com líderes capitalistas, de países capitalistas, presidentes capitalistas. Diplomaticamente, eles não se reuniam. Tá? Então, em 2018, Kim Jong-un, que é o primeiro, o atual presidente, ele se reúne com o presidente da Coreia do Sul. Eles resolvem algumas coisas diplomaticamente, alguns assuntos. E em 2018, cara, ainda em 2018, acontece uma série de acontecimentos históricos assim que Kim Jong-un ele faz testes, supostos testes nucleares, tá? O mundo fica em alerta, com medo de uma terceira guerra mundial. O presidente em vigência nos Estados Unidos é Donald Trump. Donald Trump fala que tem poder em massa suficiente para fazer qualquer tipo de retaliação à Coreia do Norte caso haja algum ataque da Coreia do Norte. O presidente da Coreia do Norte responde Donald Trump, fala que está preparado para qualquer tipo de ataque. Então eles posicionam tropas e armas apontadas para a Marinha dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos envia reforço para a Marinha, começa a fazer treinamentos com unidades aéreas, tá? A aeronáutica começa a treinar mais, recrutar mais nesse período de 2018, tanto a aeronáutica como a marinha. Então é um momento de tensão. Você vive basicamente como se fosse um período de Segunda Guerra Fria, tá? Então, após esse período aí, acalma as coisas um pouco. Kim Jong-un se reúne com Donald Trump na Coreia do Norte. Então é um ano histórico também, porque é a primeira vez que um presidente capitalista ele se reúne com o presidente da Coreia do Norte em solo coreano, cara. É a primeira vez que um presidente capitalista pisa em solo coreano, tá? Donald Trump foi o primeiro. Então eles resolvem esse passe que está tendo e meio que eles fazem um acordo de paz, tá? Então atualmente as relações da Coreia do Norte com os Estados Unidos é uma relação de paz até agora, tá? E assim, um assunto da atualidade que todo dia 15 de abril é comemorado o aniversário do primeiro líder da Coreia do Norte, que é Kim Il-sung, que para eles é como se fosse o Natal, tá? O Natal na Coreia do Norte é como se fosse dia 15 de abril. E dia 15 de abril deste ano, o atual presidente, que é Kim Jong-un, ele não comparece à reunião e à comemoração dessa data festiva tão importante para a Coreia do Norte, tá?
Então, começou muitos rumores na Coreia do Norte sobre se teria acontecido alguma coisa. Então, a imprensa da Coreia do Norte ela veio a relatar que o presidente, o líder, que é como ele chama, estava passando por uma cirurgia no coração e estava tudo bem, tá? Até dia 15 de abril. Lá pro dia 20, 21, surgiu a notícia que o líder tinha passado por complicações nessa cirurgia e estava em estado grave, tá? E até antes de ontem surgiu a notícia de que o líder estava em estado vegetativo. Porém, a divergência dessas notícias ela é muito grande porque é um país muito fechado. Ninguém entra na Coreia do Norte e ninguém sai de dentro da Coreia do Norte, tá? Sem a permissão do governo, sem a permissão dos militares. É um país extremamente fechado. Acho que é o país mais fechado que temos atualmente, tá? Até financeiramente, eles não. É difícil ter assim, exportação e importação para lá de matérias-primas. Então, houve a nota, saiu uma nota ontem, que foi dia 26, saiu uma nota de que o presidente tinha morrido. Tá? E assim, sobre o governo de Kim Jong-un, ele matou o seu tio e matou o irmão mais velho. O motivo de ter matado o tio foi o seguinte: o seu tio ele era ministro da segurança, ele era, se eu não me engano, ele era um dos generais que tinham na Coreia do Norte, ministro da segurança. O seu tio discordou em uma das reuniões sobre uma das ordens de Kim Jong-un e ele dormiu em uma dessas reuniões. Então, esse tio dele foi condenado à morte sobre bateria antiaérea, tá? Sobre discordar do líder. Ele foi condenado à morte. Kim Jong-un matou o seu irmão mais velho, tá? São 3 irmãos. Kim Jong-un, ele é o irmão do meio, ele tem um irmão mais velho e tem uma irmã mais nova que ele. Ele matou o irmão mais velho porque ele tinha medo de sofrer um golpe político. Ele tinha medo de perder a sua hegemonia para o seu irmão mais velho, perder o seu cargo político, então ele mandou executar o seu irmão que foi executado com uma arma química dentro de um aeroporto. Tá? Então, agora com a com a suposta morte de Kim Jong-un, que ele não apareceu em nenhuma mídia desde 15 de abril, tá? Até agora, hoje é dia 27 de abril, ele não apareceu publicamente para nada. Ele está em Pequim, na China, realizando a cirurgia, né? Por que será, né? Porque nem os médicos da Coreia do Norte são qualificados, né? Um país ele não tem apoio financeiro, ele não tem finanças, ele não tem uma verba destinada à saúde, nem à educação. A saúde da Coreia do Norte é precária, a educação da Coreia do Norte é precária, cara. Então, assim, é uma coisa absurda a Coreia do Norte, tá? Eles vivem pobreza, tá? Eles vivem uma pobreza, uma Cuba da vida. Então, com esse sumiço de Kim Jong-un, a sua irmã estaria sendo treinada para futuramente vir a liderar o país, tá? E só Deus sabe quando, se ela for vir a liderar o país. Porque, veja bem, na morte de Kim Il-sung, quando ele morreu em 1994, o seu filho, Kim Jong-il, ele só assumiu em 97. Então foram 3 anos para assumir o poder, né, no país. Então só Deus sabe quando a irmã de Kim Jong-un agora venha assumir o poder. Tá? Então é isso que tem acontecido. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aí embaixo
que é que você achou do vídeo. Eu já tô com a garganta seca de tanto falar aqui, cara. Eu já tentei gravar esse vídeo um monte de vezes e não tava conseguindo. Se inscreva no canal para mais vídeos. Eu vou trazer mais vídeos sobre outros países comunistas, União Soviética. Eu vou trazer vídeos sobre Venezuela. Uma série de países comunistas, cara. Então, é isso aí. Abraço.